A paz do Senhor, meus amados irmãos. Para introduzir a nossa oração, leamos o que está escrito em Lucas, capítulo de número 17, você pode acompanhar aí, versículo de número 27 a seguir. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Até o versículo 30, eu li do versículo de número 27 ao versículo de número 30. Aqui para a nossa meditação, para a nossa reflexão aqui na palavra do Senhor. Então, meus queridos e santos do Senhor, nós vemos aqui de forma gloriosa, de forma tremenda, e eu desejo aqui vos transmitir a palavra de Deus. Nós vemos que, analisando as características que vivia aqui a família de Ló, foi um desenfreamento, foi uma ilusão, quando Ló, ele ergue os seus olhos na direção das campinas de Sodoma e Gomorra, e ele contempla a beleza, parecia um jardim, parecia algo bom, algo maravilhoso, e ele se apropria ali, arma sua tenda até chegar em Sodoma. E ele fica morando nas mediações e recebe influência naquela cidade. Também ele influencia porque ele era um homem de posses, ele era um homem rico, e certamente para amarrá-lo, para seduzi-lo, lhe dão uma certa autoridade naquele local. Lembra que ele se assentava à porta de Sodoma. Ele é um homem que tenta influenciar aquela cidade positivamente, mas ele, ao contrário, é amarrado, é minguado no projeto e no propósito que Deus tinha na sua vida. E ele vê que é laçado porque ele está vivendo constantemente naquela cidade. E quando nós vemos na palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, que quando dois anjos chegam para destruir aquela cidade, é acolhido por Ló naquela cidade. Alguns pontos importantes é necessário ressaltar sobre a vida, sobre a conduta, sobre a vida íntegra de Ló. Ou uma pessoa que tenta viver de forma íntegra, ser a diferença no meio de Sodoma. No entanto, Sodoma estava contaminada, estava de uma forma irreversível, aonde Ló tenta influenciar aquela cidade, mas aquela cidade era entregue totalmente à devassidão, à luxúria, ao pecado, é entregue totalmente à prostituição, à violência, ao homossexualismo. Certamente, a violência. É tanto que quando os anjos ali, que tomaram forma humana para falar com Jó, eles foram presenciados pelos homens de Sodoma e Gomorra. E os homens ficam ardendo de paixão por eles, porque era prática de Sodoma. Os homens, eles se afeiçoavam um pelos outros, eles queimavam de paixão, homem com homem. E era característica dos homens de Sodoma. Cristo também mostra que da mesma forma os homens estariam no advento da sua vinda.
E será que nós não vemos situações semelhantes? O que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? E Cristo diz que da mesma forma que aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra, também seria, da mesma forma, aconteceria nos dias do Filho do Homem. Então nós vemos que nós estamos prestes ao ruir e ao soar da trombeta. No entanto, nós estamos simplesmente fazendo um paralelo do que estava acontecendo e como Sodoma influenciou, inclusive a família de Ló. Nós vemos que a mulher de Ló sai de Sodoma juntamente com Ló, conduzida por anjos. Ló, ele sai conduzido por anjos. As filhas de Ló, ele sai conduzido por anjos. Mas antes disso, Deus, ele dá um sinal. Antes disso, Deus faz com que a trombeta toque. Algo antes de acontecer um desastre, Deus, na sua misericórdia e no seu grande amor, ele sempre dá um sinal. Lembra que quando os filhos de Israel saiu da terra do Egito, Deus deu vários sinais para o povo. No entanto, a dureza de coração, o coração petrificado, a condição pecaminosa, a mente invertida, a mente totalmente corrompida, a ponto de o homem perder a razão, o raciocínio, porque se nós somarmos, nós vamos entender que 1 mais 1 vai dar 2. E no entanto, a sentença estava chegando e o homem não consegue perceber. E nós vemos que essa terra tem sido assolada. Mesmo assim, os homens continuam pecando, os homens continuam acirrados a uma e até desafiando o próprio Cordeiro de Deus. E isso vai se repetir no futuro. Mas nós vemos os prenúncios do que vai acontecer. Sabe, o homem se levanta contra Deus, mas não existe pessoas que se levantou contra Deus e teve paz. Essa mensagem é de uma forma contundente, mas de uma forma amorosa para que venha alertar a sua vida. Essa palavra é que o Senhor faz fluir em meus lábios, é cheia de amor e de perdão e de misericórdia, porque ainda não aconteceu. Se o Senhor alerta, é porque o Senhor quer o nosso bem para nossas vidas. Então Ló, ele mora em Sodoma e Gomorra. A sua família é influenciada pelas práticas de Sodoma. E inclusive a mente é embaraçada, a mente é deturpada, é cauterizada, a ponto das pessoas não ter a sensibilidade para sentir a palavra penetrante de 2 fios, que é a palavra de Deus. Você vê que nós estamos vivendo um tempo insensível, um tempo em que os sinais estão ocorrendo, mesmo assim a pessoa continua de forma desenfreada contra a vontade de Deus. E isso aconteceu no passado, aconteceu nos dias de Sodoma, aconteceu nos dias antes do povo ser levado ao cativeiro. E assim nós vemos, as coisas estão, sabe, caminhando para esse fim, e mesmo assim a pessoa não entende que o fim está chegando, a sentença está chegando, o juízo de Deus está se aproximando. Mas diz a palavra do Senhor, na sua longanimidade, no seu longo ânimo, ele ainda espera que algumas pessoas se arrependam, tá? E feliz aquelas pessoas. Então é interessante notar que alguns se arrependeram. Algumas pessoas demonstram frutos de arrependimento. Nós também devemos demonstrar fruto de arrependimento. Nós devemos demonstrar. E o que acontece? Os anjos, eles falam com Ló. Ló, ele recolhe os anjos na sua casa. E os anjos fingem-se que vão ficar ali, ou melhor, fala para eles que eles vão dormir ali na cidade, na praça da cidade. No entanto, Ló conhecia a situação daquela cidade, que os homens eram perversos, os homens eram violentos. Para que aqueles homens não pudessem sofrer alguma violência, Ló também recolhe, mesmo ele era uma pessoa generosa, ele recolhe aqueles homens em sua casa. E aqueles homens relata para Jó o intuito
da sua ida ali naquela cidade. Revela para eles a intenção deles estarem ali. E aquela casa é cercada, aquele local é cercado por homens, desde o menor até o menor, querendo possuir sexualmente aqueles anjos, não sabendo que eram anjos, imaginando simplesmente que eram homens. E certamente, estrategicamente, eles vieram realmente atrativos para que pudesse atrair, para que pudesse demonstrar a situação pecaminosa que vivia os sodomitas. E aqueles homens declaram para Ló e falam assim: nós queremos possuir sexualmente esses homens que estão aí na sua casa. E ele fala, porque Jó era um juiz naquela terra. Ele era um homem que assentava-se sobre a porta, nos portões da cidade, e ele julgava também. Ele tinha ali aquela atração. Porém, as pessoas eram insensíveis à voz, e inclusive a vida piedosa, a vida diferenciada que Ló vivia era uma denúncia contra a prática pecaminosa que acontecia em Sodoma e Gomorra. Então, a vida de algumas pessoas, a vida centrada, a vida elibada, a vida de santificação, as suas palavras santas, palavras retas e viver de acordo com a palavra de Deus, denuncia para este mundo que ele precisa tomar uma posição diante do seu Criador. Ora, isso está cheirando mal aos olhos do Senhor. Assim Sodoma e Gomorra estava, assim como esse mundo está cheirando mal às narinas do Todo-Poderoso. E Cristo há de vir buscar os seus muito em breve. E aí diz a palavra do Senhor que aqueles homens que são acolhidos, os dois anjos são acolhidos ali na casa de Ló. E revela para eles que vão destruir a cidade. E quando aqueles sodomitas se levantam contra Ló, porque Ló insiste em não entregar aqueles homens, e eles falam com Ló, eles revelam a sua intuição, porque Ló, ele tinha autoridade naquele lugar e ele podia simplesmente cedê-lo e atrair a atenção, atrair a credibilidade, atrair ali, sabe, ao querer humano. Mas Ló, como um homem pio, um homem temente a Deus, ele não entrega aqueles homens. Insiste com eles, porque ele estava sob a proteção de Ló. Ló, ele demonstra a sua sinceridade, a sua situação amorosa, a sua situação de pessoas que têm um senso de justiça. Ele demonstra ali que ele é um homem sincero, um homem que tem zelo pelas pessoas, um homem que tem sensibilidade pelo ser humano, um homem que tem um afeto natural. E é assim que Deus, ele deseja. E nós vemos que nós estamos vivendo, como disse Paulo, os últimos dias, assim como aqueles homens eram irreconciliáveis. Porque, veja que eles insistem. E Ló tenta convencê-los, mas eles não querem ouvir a Ló. E eles vão para cima de Ló, porque Ló rejeita. E Ló arrisca sua própria família, arrisca sua própria vida, tentando. E é claro que ele não expôs ali a sua família, mas ele com palavras, ele tenta convencer de alguma forma aqueles homens. Mas aqueles homens falam assim: nós faremos muito mais mal a ti, porque eles queriam os homens. Ele queria, não sabendo que era anjos, não sabendo que era anjo, eles queriam abusar sexualmente ali dos anjos, não sabendo que eram anjos, achando que eram homens. Então eles avançam contra Ló. E aqui, naquele momento, os anjos puxam Ló para dentro da casa e cega aqueles homens de cegueira. No entanto, a Bíblia diz de uma forma desenfreada, aqueles homens tentam procurar a porta a noite inteira. Veja que aí eles têm ainda uma noite para se arrepender. Eles têm ali um período em que eles insistentemente, mesmo vendo a sentença de Deus de uma cegueira, os homens estão vendo muitas vezes que a sua família, a sua vida está sendo destruída, algo está acontecendo de estranho na sua vida, eles estão cegos, algo palpável, algo visível já aconteceu com eles, eles estão sendo destruídos, estão sendo mutilados, estão
não tem o poder mais de discernimento, já compreendeu que algo aconteceu na sua vida. No entanto, eles ainda continuam de forma desenfreada, de forma obstinada, de forma contumaz, de forma igual um cavalo ou um jumento com um pescoço duro em direção contra a vontade do Senhor. E aqueles homens eram perversos. E diz a palavra do Senhor que os anjos falam com Ló, e Ló fala com seus futuros genros. Por quê? Porque os anjos falam assim, não tem ninguém nessa cidade, algum parente, fala aos seus familiares, porque Deus há de destruir a cidade. No entanto, quando ele vai falar com aqueles homens que vão possuir as suas filhas, que iriam possuir as suas filhas, que está no passado imperfeito, porque eles possuiriam, que eles não possuíram, porque Jó mantinha aquelas filhas virgens, mantinha na sua integridade, na sua beleza, numa vida, sabe, diferenciada. Ele conseguiu manter, no meio daquela devassidão, ele ainda conseguiu sustentar, conseguiu nutrir, sabe, esse pensamento de pureza ao qual esse mundo prega de forma contrária. Estão vivendo, cheirando mal as narinas do Todo-Poderoso, repito. E aí ele fala com aqueles homens, mas aqueles homens, mesmo vendo a vida íntegra de Ló, mesmo vendo a vida transformada, um homem que não coadunava, um homem que não compactuava, um homem que não era conivente com aquela situação, mas vemos que os seus futuros, os homens que tomariam futuramente, possivelmente tomariam as suas filhas por mulher, eram homens que estavam também acomodados em Sodoma e Gomorra. Mesmo Ló, sendo um homem íntegro, eles não ouviram a voz daquele homem temente, aquele homem resignado, aquele homem que tinha temor de Deus, embora ele tinha caído num laço anteriormente. Agora Deus contempla o seu coração. E a Bíblia no Novo Testamento mostra que ele era um homem justo, e diz a palavra do Senhor que Deus sabe livrar os seus, o justo. E aí Deus, ele envia os seus anjos para tirar. Aqueles 2 anjos envia para retirar a sua família. Mas vemos que a mulher, a Bíblia não diz que ela era sodomita, mas nós vemos ali na palavra do Senhor que ela foi totalmente contaminada pela cidade de Sodoma e Gomorra. As influências, o meio. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Imagina agora uma situação que estão ali. Ló, ele consegue influenciar suas filhas. Porém, aquela cidade estava vivendo uma situação crítica e estava vivendo uma situação irreversível. Aqueles homens não atendem Ló. Acha que Ló está zombando. E é assim que muitas vezes nós estamos pregando a palavra de Deus, anunciando. E muitas pessoas acham que nós estamos debochando, estamos tirando estamos, sabe, achando que nós estamos fazendo uma forma de deboche. Não, meu amigo, nós queremos te acolher, nós queremos te atrair, nós queremos te mostrar que há um socorro, há um livramento de Deus, se você deixar essa vida de pecado e vir para os braços do Senhor Jesus. Seja crente, seja descrente. Seja aquele que diz que tem cargo ou aquele que não tem. Todos nós temos que se curvar diante da vontade de Deus. Foi o que Ló fez. E aí os homens Ló estava se demorando, tentando convencer. Mas os anjos falam para ele, escapa por tua vida. É tempo. E nós vemos que mesmo assim, as filhas de Ló, elas contraíram prática daquela cidade. É tanto que depois dela ser salva, a mulher de Ló, ela foi transformada num estado de sal porque olhou para trás. Porque as coisas de Sodoma e Gomorra o atraíam. Será que as coisas do mundo estão te atraindo tanto a ponto de você não poder se evadir dessa situação? A ponto de você estar entranhado, a ponto deste mal te alcançar? Mesmo você saindo dele, esse mal te alcança. Meus amados e queridos irmãos, que nós possamos ter esse cuidado. E as filhas de Ló conseguem se salvar. No entanto, elas conseguem ainda fazer coisas horríveis.
Depois que sai de Sodoma e Gomorra, diz que elas embebedam o pai. Elas dão vinho para o pai, né? E consegue ter relação sexual com ele. Veja, meus amados irmãos, que coisa horrível. Se fosse uma coisa lícita, uma coisa natural, teria um comum acordo. E aí, Ló, ele seria taxado como o homem que cometesse incesto. Mas diz a palavra do Senhor que elas deram vinho ao seu pai com esse propósito. O pior não é somente o vinho, o pior é o propósito. Será que hoje em dia não existe pessoas que embriagam alguém? Pessoas que, sabe, que dopa alguém para fazer o que era mal? Era assim, certamente, as características de Sodoma também. Certamente ela aprendeu com alguém conseguiu ludibriar, conseguiu, sabe, tirar o senso da pessoa para que essa pessoa venha cometer uma atrocidade, coisa errada que jamais, em sã consciência, essa pessoa faria. Meus amados irmãos, é por isso que diz a palavra do Senhor. Paulo escreve em Efésios capítulo número 5, o versículo 18. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ainda ontem uma pessoa me perguntou sobre a questão do vinho. Tá? Diz a palavra do Senhor que o vinho é escarnecedor. Tá? E aí nós vemos que ele certamente cometeu o pecado de embriaguez e as filhas de incesto. E ainda mais, sabe? Parece que estava acostumado com aquela situação. Isso era normal. Certamente ela sabia que Ló não ia concordar com aquilo. E aí certamente, olha minha jovenzinha, meu irmão adolescente, crianças, jovens. Certamente existem algumas coisas que você não faz, mas o caminho muitas vezes que você anda é tortuoso. Alguém pode te embriagar e você pode cometer atrocidade, coisas terríveis que jamais você cometeria. De repente você pode até contrair uma doença, uma gravidez indesejada e assim por diante. E aí o homem também. Certamente você não faria em sã consciência, mas com a mente corrompida, às vezes você faz. Cuidado com o que aquelas pessoas dizem para você. Aquelas pessoas que são teus conselheiros. De repente essa pessoa está te levando para um buraco, para uma vida sem retorno, uma destruição que irá repercutir pela eternidade na sua vida, essa vida. É tanto que esse fato dessas filhas, que é um ponto importante que eu quero trazer aqui. A influência do meio em que nós estamos vivendo. De repente, alguma coisa gruda em nossas vidas. Se está grudado na sua vida, afasta rapidamente disso. Corra para os braços do Senhor Jesus. Peça perdão para Ele. Implora Ele nesse momento. Oremos ao Senhor nesse momento. Que nossas famílias sejam livres. Que as nossos familiares, que essa geração, que nosso meio aonde nós vivemos, nós possamos ser livres dessa confusão, dessa situação de calamidade. Uma situação, sabe, precária. Uma situação absurda que atrai a ira do Todo-Poderoso. E nós veja a situação de Sodoma e Gomorra, que tinha que ser destruída, porque até aquelas pessoas que pareciam justos estavam sendo corrompidos pelo aquele meio que eles viviam. Meus amados irmãos, será que tem alguma coisa? É bem fácil ter alguma coisa em nossas vidas que nós devemos remover. Nós devemos tirar. Aquilo que aparentemente parece não ser nada, mas que irá corromper a tua vida, que irá subornar a sua vida. Estão oferecendo cargos, estão oferecendo bebida, estão oferecendo alguma vantagem. Toma cuidado dessa vantagem que estão te oferecendo. É porque você tem valor, você tem um valor imensurável. Não se venda, não se entrega, não se vende. Que possamos salvar as nossas famílias. Mas não somente de Sodoma, não somente viver, mas que a nossa influência e nossa intensidade com Deus seja tão forte a ponto de suas vidas também serem mudadas. E que nós possamos ser mais firmes, nós possamos ser mais severo nessas questões, mais assertivo, falar com verdade e com firmeza. E assim trilharmos em santidade na presença do Senhor. Sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ah, mas só um pouquinho aqui, não tem nada, papai. Oh, mamãe, oh, irmão, oh, não. Louvado seja Deus.
que nós possamos manter a nossa dignidade diante da presença do Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Oremos ao Senhor nesse momento, oremos pela família. E nesse momento nós oremos também pela família. Nós temos aqui, nós iremos orar pela família, que a irmã Vilma pede oração por eles. Deus abençoe a irmã Vilma pela sua participação. Em nome do Senhor Jesus, estaremos apresentando aqui as suas petições. Faça aí também seu pedido de oração. Oremos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Papai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na tua santa e majestosa presença. Obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade que tu nos concede. Obrigado pelo teu poder, pela manifestação da tua palavra. Oh Senhor da glória, e essa mensagem que é vindo do teu coração para o nosso coração. Essa riqueza, essa água que jorra, oh Senhor da glória, esse mal que é confrontado, que ele venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. As pessoas que estão sendo iludidas, essa vida que está sendo iludida, eu repreendo esse mal, essa cegueira, saia em nome do Senhor Jesus Cristo, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu apresento nesse momento o Hélio, Senhor da glória, a pedido da irmã Vilma, Senhor da glória, a Jane e o Sebastião, Elis e Alexandra, Senhor da glória, e Andréia, Jane, para todas essas pessoas, para que Cristo venha curar. E também o pai dela, Senhor da glória. E o filho dela entra com providência. Meu pai, as pessoas que estão unidas com nós em oração. A irmã Massaduca, a Dilma, Senhor da glória. Oh, Senhor da glória, as pessoas que estão juntamente conosco, meu pai. Em nome de Cristo Jesus, que receba a bênção, receba a vitória. Mal eu te repreendo, saia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo o poder das trevas. Essa pessoa que está perturbada, que está com ansiedade, que começa a se tremer, começa a se debater, começa, Senhor da glória, ficar fora de si, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende esse mal. Saia em nome do Senhor Jesus. Meu pai, visita minha família Sara, o Samuel, a Laodiceia. Da paz, da saúde, da força, da vigor. Abençoa nosso companheiro de trabalho, abençoa, meu pai, os trabalhos de visita, que a alma seja salva, as vidas sejam libertas, batizada com o Espírito Santo, avivada, alegrada, meu pai. As vidas, meu pai, muitas pessoas tristes, muitas pessoas, meu pai, cabisbaixo, ou que não quer mais viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, isso não é normal. Meu Deus, as vidas, meu pai, que estão igual Sodomas, meu pai, as famílias, meu pai, que estão se desintegrando. Oh, Senhor da glória, entra, meu pai, nas autoridades, meu pai, homens aprovando leis injustas, meu Pai, contra a tua palavra, meu Pai. O mal chamam bem e o bem chamam mal. E perverte o direito, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, que haja justiça, haja integridade, meu Pai. Que essas pessoas que estão com a mente deturpada, Senhor da glória. Oh, e muitos deles, meu Pai, que entram por esse caminho do homossexualismo, do lesbianismo, estão querendo se matar, estão se cortando, meu Pai. São infelizes, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, o adversário, meu Pai, ainda diz, o importante é ser feliz. Isso não é felicidade, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai, liberta o Senhor da glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Concede a tua bênção e a tua vitória, meu Pai, e que essas pessoas, meu Pai, venham receber a liberdade em Cristo Jesus e que a influência das trevas seja banida, meu Pai. A mente que foi contaminada, a semente daninha que caiu, que seja queimada pelo poder do sangue de Cristo Jesus, pelo poder do nome de Cristo Jesus, e que o poder de Deus desça sobre essa vida, e que essa vida seja liberta, livre para a glória de Deus, e venha pregar a tua santa e gloriosa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, não deixa de abençoar as vidas com essa palavra. Essa palavra é muito forte, vai libertar milhões, se assim vocês cooperares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, conte conosco e vamos sempre orar junto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela companhia. Olha, é com amor que eu transmito essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, meus amigos, queridos que estão aqui juntamente conosco. Não deixa de estar conosco, meus amados irmãos. Vamos, o Senhor está, sabe, afunilando. E o nome do Senhor será glorificado. Amém.